questão nós temos um texto base que fala sobre a teoria da endossimbiose. Teoria que fala da origem de mitocôndrias e cloroplastos dentro das células eucariontes. Essa teoria afirma que um eucarionte primitivo englobou em algum momento procariontes que eram capazes de utilizar o gás oxigênio, portanto, aeróbios. Ao englobar, o saldo energético nessa célula foi maior do que a fermentação realizada por esses eucarióticos primitivos. Então, o eucarionte primitivo não digeriu esse procarionte, passando a viver os dois em simbiose. Em troca do maior saldo de energia que recebia com o procarionte primitivo dentro de sua célula, o eucarionte cedia para esse procarionte abrigo e alimentos. Dessa forma, os dois passaram a trocar favores de forma simultânea, vivendo em simbiose. Com o tempo, a evolução foi acontecendo e esses seres passaram a viver juntos e assim temos a origem das mitocôndrias e também os cloroplastos, que realizavam a fotossíntese, permitindo assim a retirada de gás carbônico do ambiente e eliminação de gás oxigênio. Essa teoria ela é embasada em algumas características comuns às mitocôndrias e aos cloroplastos, que é a dupla membrana e também a presença de um DNA circular, que é muito semelhante às estruturas presentes nas bactérias atuais. Portanto, a alternativa da questão, de acordo com o enunciado, a característica encontrada em mitocôndrias, cloroplastos e bactérias, que reforça a teoria abordada no texto, é a presença do DNA circular, alternativa B. Item correto da questão, portanto, letra B. A questão mostra um trecho de um texto que fala sobre as marés vermelhas que foram identificadas na China. A maré vermelha é um fenômeno, é um processo que ocorre em águas, onde ocorre a floração, ou seja, a multiplicação excessiva de determinadas algas. Essas algas, em geral, produzem uma toxina, uma substância tóxica, que pode levar à morte dos seres vivos, como peixes, larvas ou crustáceos que vivem naquela região. A maré vermelha, portanto, ela vai acontecer em águas que estão poluídas com matéria orgânica. Devido à grande quantidade de matéria orgânica, elas têm muitos nutrientes, logo multiplicam-se excessivamente. Essa multiplicação, devido à tonalidade das algas, dá à água uma cor em tons de laranja ou marrom, certo? Variando também em tons de laranja, dependendo da espécie que está florando. Esse excesso de matéria orgânica chega ao recurso hídrico por meio de esgotos domésticos, que são, em geral, clandestinamente despejados num recurso hídrico, ou também por meio da lixiviação, a água da chuva que passa em áreas agricultáveis e, devido à adubação inorgânica excessiva, esse excesso de nutrientes da adubação é levado pela chuva para o recurso hídrico, enriquecendo aquela água com matéria orgânica juntamente com o esgoto despejado. Assim, com excesso de matéria orgânica, ocorre um excesso de multiplicação e o fenômeno da maré vermelha. O enunciado questiona, o texto relata episódios de floração de algas nocivas, também conhecida por maré vermelha. Esse fenômeno está diretamente relacionado à liberação de grandes quantidades de esgotos domiciliares ricos em nutrientes que atingem os oceanos sem receber tratamento, alternativa D. Resposta correta da questão, letra D. A questão aborda a relação da pressão de gás oxigênio dentro do tecido sanguíneo, no sangue, com a altitude em relação a lugares acima do nível do mar. Sabemos que acima do nível do mar, o ar vai se tornando cada vez mais rarefeito à medida que a altitude do local aumenta. Com essa redução da concentração de gases no topo de regiões mais altas, então o corpo tende, a quantidade de gás carbônico no sangue tende a aumentar, deixando o pH mais ácido, portanto, reduzindo. Porém, essa pressão de gás carbônico, ela vai ser reduzida porque em ambientes com maiores altitudes, devido à redução na pressão de gás oxigênio, a frequência respiratória se eleva. Com a elevação da frequência respiratória, a pressão de gás carbônico no sangue diminui e o pH sanguíneo começa a aumentar, tornando-se mais básico, evitando, portanto, a acidez. A questão, ela pede, no contexto do ambiente descrito, o organismo apresentará uma alteração fisiológica que se trata de uma elevação do pH, alternativa D. Resposta correta da questão, letra D.
Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Nós vamos conversar um pouco agora sobre organelas citoplasmáticas ou sobre as pequenas fábricas no meio intracelular. Essas fábricas são responsáveis por todo o metabolismo do ser vivo. A questão que nós vamos tratar agora, o texto fala sobre algumas palavras-chave, como a autofagia. Fagia vem de alimentação ou busca por energia. E auto, você lembra da palavra de autossuficiente, algo de si mesmo, não é? Então, uma autofagia é uma fagia feita por si. Olha comigo o texto da questão. A descoberta do mecanismo da autofagia, que levou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, pôde contribuir para uma melhor compreensão de patologias, como as vinculadas ao envelhecimento. A autofagia é um processo de limpeza e principalmente de reciclagem das células. Opa, vamos falar agora sobre um processo onde as células se limpam, onde as células elas tentam reparar qualquer problema que pode acontecer. O texto que nós vamos parar por aqui, ele fala sobre uma organela que é responsável por essa limpeza da célula, responsável de corrigir qualquer tipo de problema. Olha o comando da questão. A organela responsável pelo processo de limpeza ou de autofagia citado no texto? Opa, já achamos de cara, os lisossomos. Os lisossomos possuem enzimas hidrolíticas, ou seja, que quebram a base de água. Hidrolíticas. Esses lisossomos eles entram em ação sempre que chega uma substância no meio intracelular e eles fazem a digestão dessa substância. Mas também, se a célula apresentar qualquer tipo de problema, esses lisossomos destroem. É como se ele mesmo comessem suas próprias células ou as células onde eles estão. Esses lisossomos são responsáveis pelo processo de autofagia. Mas vamos comentar as outras alternativas? Olha só. Olha o item B. Ribossomo. O ribossomo ele é responsável pela síntese ou produção de energia. O item C fala sobre as baterias da célula, as mitocôndrias, que devido à respiração celular causam a energia da célula. Complexo Golgiense, sua função é de armazenamento. E o retículo endoplasmático, que tem a função de transportar substâncias dentro da célula. Falar sobre organela citoplasmática é ter certeza de saber cada uma das funções dessas organelas. Esse assunto é um assunto recorrente em qualquer que seja o vestibular que você procure fazer. Os lisossomos, responsáveis pela digestão intracelular e pela autofagia, é o gabarito da nossa questão. Até uma próxima! Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Vamos falar agora sobre o futuro da humanidade, a biotecnologia, juntar fatores biológicos com as grandes novidades tecnológicas. Olha comigo que a questão quer passar. Pequenos cérebros de uma espécie humana já extinta são recriados em laboratório e estão aprendendo a andar com auxílio de robôs. A pesquisa do geneticista brasileiro Alisson Moultrie, em desenvolvimento nos Estados Unidos, primeiro desenvolveu minicérebros de neandertais. Eles têm quase o tamanho de uma ervilha. Esses minicérebros ainda são muito jovens, com conexões neurais parecidas com as de um bebê humano. Segundo o pesquisador, para que ele se desenvolva, é necessário que explorem o ambiente. De acordo com o texto, as regiões de conexão que estão sendo estimuladas para que os robôs possam aprender a andar são chamadas de... Imagine o nosso cérebro cheio de fios que se unem. Opa, cheio de células que estabelecem conexões. Essas células, eles são neurônios e esses neurônios se juntam uns aos outros, fazendo uma conexão. E aí, esse cérebro consegue aprender mais coisas. Essas conexões são chamadas de sinapses. Olha comigo, alternativa D, sinapses nervosas. É por isso que esses robôs estão aprendendo, porque estão fazendo conexões entre neurônios. Mas, professor, e as outras alternativas? Tem uma alternativa que fala sobre as células da glia. Bom, essas células da glia, elas dão suporte aos neurônios para eles continuarem vivos, continuarem bem nutridos. Eles não têm um papel ativo na aprendizagem. Essa aprendizagem feita por conexões de neurônios chamadas sinapses.
Nas outras alternativas, falam sobre terminações nervosas. Opa, terminações nervosas é se eu estivesse falando de movimentos, de sistema nervoso periférico, de sistema nervoso autônomo, sobre prolongamentos de neurônios, mas o foco é a aprendizagem, conexões ou sinapses de neurônios. Foi um prazer estarmos juntos na resolução dessa questão e relembrar um pouco mais sobre o tecido nervoso. Até uma próxima questão. Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Vamos falar um pouco agora sobre cladogramas? Mas, professor, o que são isso? São representações gráficas sobre a evolução ou parentesco de alguns seres vivos. Sempre que eu falar nesses cladogramas, eu estou falando de novidades que surgiram em determinados indivíduos com base em um ancestral comum. Olha comigo essa questão. Todos os seres vivos que existem no planeta são resultados de milhares de anos de evolução. Uma forma de estabelecer ligações entre essas espécies é por meio da identificação de características evolutivas que sugerem relações de parentesco. Os cladogramas são a materialização gráfica dessas relações. Observando o cladograma a seguir, considere que uma sequência de aminoácidos relacionada à proteína do esporo é encontrada em diversas ordens dos fungos verdes e brancos, mas não em fungos vermelhos. Olha comigo o cladograma. Quer dizer, então, que a partir daqui eu vou ter o aparecimento dessa sequência de aminoácidos, mas os fungos vermelhos não possuem essa sequência. Olha comigo o comando. Dessa forma, essa sequência de aminoácidos também deveriam ser encontradas em fungos marrons, pois eles, item E, são parentes mais próximos dos fungos verdes e brancos do que dos vermelhos. Quer ver a prova? Está aqui, ó. Os fungos marrons estão mais próximos evolutivamente dos fungos brancos e dos fungos verdes e estão mais distantes dos fungos vermelhos. Lembrando que apenas esses fungos apresentam essa sequência de aminoácidos. Esses cladogramas não acontecem apenas com os representantes do reino fungi. O reino animal e o reino vegetal também apresentam esses cladogramas. É bom analisar porque nós vamos observando essas novidades. Aqui no caso foi a sequência de aminoácidos que dá origem aos esporos. Os fungos vermelhos, por serem um pouco mais antigos, não apresentam essa característica. A alternativa correta, o item E. Foi um prazer estarmos juntos e até uma próxima questão. Olá, aluno, tudo bem? Vamos agora acompanhar a resolução de uma questão que vai falar a respeito de força. Acompanhe o enunciado comigo. Sabendo que os acidentes de trânsito aumentam na época das festas de fim de ano e com o objetivo de conscientizar seus alunos, um professor de física apresentou a tabela a seguir, contendo dados referentes a 5 acidentes de trânsito. O carro com a maior aceleração no instante do acidente é... E aí ele deu aqui uma tabela, 5 carros, a massa dos veículos e a força do impacto. Você deve lembrar que força é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, a aceleração é a razão entre a força e a massa. Calculando todos os valores dessa tabela, nós vamos encontrar que para o carro 1, a aceleração 1 vai ser 7.500 dividido por 750. Nós vamos ter aqui que a aceleração 1 é de 10 metros por segundo ao quadrado, que vai ser a maior dos dados contidos nessa tabela. Então, item A. É isso, pessoal. O gabarito da nossa questão é A. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, aluno. Tudo bem? Vamos resolver uma questão agora que vai falar a respeito de teorema do impulso. Acompanhe a leitura comigo. Um cachorro de massa 12 kg está em repouso sobre um tapete grosso de massa 2 kg. Ao ver um gato passar no quintal, o cachorro leva 0,2 segundos para sair e lançar o tapete para trás a uma velocidade de 8 metros por segundo. O atrito entre o tapete e o piso horizontal é desprezível. A força média horizontal aplicada pelo cachorro no tapete
durante esse movimento brusco vale. Pessoal, aqui a gente vai aplicar o teorema do impulso. O que é que me diz o teorema do impulso? Que força vezes a variação do tempo, isso é o impulso, é igual à variação da quantidade de movimento, m vezes ΔV. Como nós estamos considerando o tapete, nós vamos ter aqui força, o tempo foi 0,2 segundos, a massa do tapete vezes a variação da velocidade que foi de 8. Estava em repouso, foi para 8 metros por segundo. Então a gente vai ter aqui que a força é 16 dividido por 0,2. Vamos encontrar uma força aqui de 80 newtons, como mostra o item B. Então é isso, pessoal. O gabarito da nossa questão é B. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, aluno. Tudo bem? Vamos acompanhar uma questão agora que vai falar a respeito de resistência elétrica. Olha a leitura. Em uma residência, a resistência de cobre do chuveiro, formada por um fio cilíndrico de comprimento L e raio R, queimou, sendo necessária a sua troca para que o chuveiro volte a funcionar. Porém, há somente 2 fios disponíveis para fazer tal troca, o de alumínio e o de latão. A tabela a seguir apresenta os valores dos raios e resistências elétricas dos materiais. Considere que os fios apresentam o mesmo comprimento. Ele dá a tabela aqui para o cobre, para o alumínio e para o latão. Sabendo que a corrente se mantém constante, a relação comparativa entre as tensões nos fios de cobre, VC, alumínio, VA e latão, VL, é. E aí, pessoal, vamos usar aqui, vamos voltar lá para a nossa tabela. Vamos lembrar que V é igual a R vezes I, portanto, o I, que a questão falou que se mantém constante, é igual a V sobre R. R é a resistência, tá certo? Pela segunda lei de Ohm, vamos lembrar que resistência é igual a ρ vezes L sobre a área. Portanto, essa resistência vai ser aqui, ó, ρ vezes L. E essa área, pessoal, eu vou transformar em L vezes 2R, que é a do latão. Para o latão, isso aqui vai ficar assim, ó, R igual ρ vezes L sobre L vezes 2 vezes 2R. Então, o latão vai ser aqui, vai ter uma resistência de 0,7 sobre 4R. O alumínio, por sua vez, vai ser resistência do alumínio, vai ser dada por 5,6 sobre R. E a do cobre, resistência do cobre, vai ser dada por 1,75 sobre 2R. Como nós vimos que a corrente se mantém constante, nós vamos ter que corrente é V sobre R. Nós teremos que V do cobre vezes 2R sobre 1,75. E aí você pode ver aqui que é o inverso do que nós achamos anteriormente da resistência. Vai ser igual VA do alumínio vezes R sobre 5,6, que vai ser igual a V do latão vezes 4R sobre 0,7. Portanto, seguindo esta relação, nós vamos encontrar que VL é menor que VC, que é menor que VA, o que está descrito para a gente aqui no item E. Então é isso, pessoal. Nosso gabarito é item E. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.
Olá, aluno! Vamos resolver uma questão agora que vai falar a respeito de ondulatória. Acompanha comigo. Se utilizadas na faixa de frequência citada, as ondas de rádio dessa tecnologia terão comprimento de onda mínimo mais próximo de... E aí o texto falou para a gente aqui do que é o 5G e nos falou de duas faixas de frequência. Nós temos aqui frequências de 3,5 GHz e 26 GHz. Nos deu também a velocidade da luz e pede para que nós calculemos o comprimento de onda. Vale lembrar que a equação fundamental é V igual a lambda vezes F. Nós queremos encontrar o lambda, que é o comprimento de onda. Portanto, lambda vai ser igual a V sobre F. Esses dados a questão me deu. Lambda vai ser igual a V, a velocidade da onda, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. E a frequência, a questão nos deu os dois valores, 3,5 e 26. Vale lembrar que como nós queremos o comprimento de onda mínimo e o comprimento de onda e a velocidade são inversamente proporcionais, então nós vamos usar a maior frequência para obter o comprimento de onda mínimo. Então vamos usar 26 GHz. Esse giga nós trocamos por 10 elevado à nona. Portanto, nós vamos encontrar aqui na divisão aproximadamente 0,012 metros, que colocando em notação científica, vai ser aqui aproximadamente 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, conforme descrito no item A. Então é isso, nosso gabarito é A. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, aluno, tudo bem? Vamos responder uma questão agora que vai falar a respeito de uma das ametropias, que são os defeitos da visão mais comuns, que é a miopia. Olha só, para corrigir esse defeito de visão, o procedimento cirúrgico adequado consiste em deixar o raio de curvatura da córnea. Vamos olhar aqui para a gente perceber algumas coisas. A córnea é o tecido localizado na parte frontal do olho, e aí fala aqui embaixo da miopia, ó. No entanto, para quem apresenta miopia, a imagem acaba por ser formada antes de atingir a retina. Vamos dar uma olhada aqui nas equações que falam sobre lentes. Vamos lembrar delas. Nós temos que V, que é a vergência, é igual a 1 sobre F. Nós temos também que F é igual ao raio sobre 2. Portanto, aqui a gente tira que a vergência é igual a 1 sobre R sobre 2. Então, a vergência é igual a 2 sobre R. Percebemos, portanto, que a vergência ela é inversamente proporcional ao raio. Para resolver o problema da miopia, que a imagem é formada antes de atingir a retina, como a gente viu agora há pouco, nós precisaremos, então, aumentar o raio de curvatura e diminuir a vergência. Portanto, o item que descreve isso é o item C. Vamos deixar o raio maior, diminuindo, portanto, a vergência. Então é isso. Obrigado pela tua atenção. O gabarito é C e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Vamos responder agora uma questão que vai falar a respeito de eletromagnetismo. Acompanha comigo. O impulso ocorre por quê? Que impulso, né? Vamos dar uma olhada aqui na nossa figura. Nós temos um experimento que foi para uma feira de ciências e aí consistia nesse aparato aqui. Olha o que que diz. Inicialmente, antes de o sistema ser ligado, não há corrente elétrica passando pela bobina. Então, está desligado aqui, não passa corrente elétrica aqui na bobina. Porém, quando se aciona o botão no aparelho, um forte pulso de corrente elétrica passa pela bobina. E o cano, este cano aqui que está solto, ele é impulsionado para cima. E quer saber por que acontece esse impulso? Quando esse cano é acionado, que passa a corrente, esse pulso de corrente elétrica gera um campo magnético.
variando o fluxo magnético no cilindro e lá pela lei de Faraday e Lenz surge uma corrente elétrica induzida no cilindro metálico, esse que está preso. Portanto, a consequência dessa variação desses campos magnéticos é o impulso do cilindro para cima, que está solto. Então, passou corrente aqui na bobina, a corrente está girando, gerou um fluxo magnético aqui para cima. A variação desse fluxo magnético faz com que esse cano metálico que está solto dê um impulso, que ele salte. Qual das alternativas traz isso? Alternativa A. Surge no cano de metal um campo magnético oposto ao da bobina, por conta da variação do fluxo magnético. É daí que vem esse impulso. Nosso gabarito é A. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, pessoal! Vamos agora resolver uma questão que vai precisar de conhecimentos na área de funções inorgânicas, principalmente quando a gente especifica aí os ácidos e as bases. Vamos ao enunciado, então. Atualmente, todos os automóveis produzidos no Brasil devem ser equipados com um dispositivo airbag, que protege o motorista em caso de um eventual impacto. A bolsa do airbag é constituída essencialmente por azida de sódio, que é NaN3, um sólido que, no momento do impacto, se decompõe em gás de nitrogênio e sódio metálico. O gás de nitrogênio infla a bolsa e protege o condutor do impacto. O sódio metálico, por sua vez, é um metal bastante reativo, que deve ser eliminado antes que entre em contato com o corpo humano em uma colisão. Para tanto, no airbag, existem substâncias químicas que reagem instantaneamente com o sódio metálico, transformando-o em substâncias menos prejudiciais ao condutor do veículo. As equações balanceadas que ocorrem dentro do airbag no momento do impacto estão descritas a seguir. E a gente já pode observar aí que quando tem uma decomposição, pessoal, do NaN3, produzindo aí o sódio metálico e o nitrogênio gasoso, ele já pede aí para chamar o sódio metálico de X, tá certo? Depois a gente pega a reação do sódio metálico com o nitrato de potássio, tá bom? E vai produzir o óxido de sódio, o óxido de potássio e o gás nitrogênio, e já pede para chamar aí o potássio de Y, tá certo? Então, continuando aí, ele fala o seguinte: em uma situação hipotética, se os produtos X e Y fossem colocados em água, seriam obtidas, respectivamente, soluções. Bom, lá no produto da primeira equação tinha o sódio, que eu pedi que vocês observassem, destacado aí como letra X. E no segundo produto, né, na segunda reação, o Y aí foi identificado, portanto, para o elemento potássio, tá certo? Então, nós temos esses dois elementos aí circulados aí no vídeo de vocês, que foram tratados por letras diferentes. Bom, se analisarmos a presença deles na tabela periódica, todos dois são metais alcalinos pertencentes à família 1A da tabela periódica. E são, muito claramente, elementos químicos fáceis de tornar base, tá certo? Os metais são os principais componentes de uma substância básica. Portanto, eu posso principalmente formar soluções básicas, tanto com sódio quanto com potássio. E se eu notar aí nas nossas opções, principalmente a gente já pode destacar o item A, tá certo? Portanto, pessoal, a opção correta é item A. Obrigada. Olá, pessoal. Vamos agora resolver uma questão que vai tratar um pouquinho do assunto de química ambiental, mais especificamente relacionada aos combustíveis. Vamos ao enunciado, então? Ele diz o seguinte: tem aí uma historinha em quadrinhos, onde vai haver uma conversa aí entre a pessoa que está abastecendo, né, o carro, e a pessoa que está aí colocando a bomba de combustível. Então, vamos lá. Primeiro ele pergunta: vai de diesel ou B2? Aí a moça pergunta: B2? O que é isso? Ele diz: é o diesel aditivado com 2% de biodiesel. Mas meu carro é a diesel. Não há problema, você pode usar o biodiesel sem nenhuma alteração na parte mecânica. Como assim? Ele é igual ao diesel? Ele possui características físico-químicas semelhantes a ele. Sim, mas o que eu vou ganhar com isso? Continuando, ele fala: o diálogo narra o frentista do posto explicando à consumidora sobre o combustível B2, constituído de 2% de biodiesel
em mistura com 98% de diesel comum. Sob o ponto de vista ambiental, é mais vantajoso utilizar o item A, diesel comum, uma vez que a queima do biodiesel pode gerar mais resíduos perigosos à saúde. Claro que não, né, pessoal? A gente já sabe aí que se o biodiesel vai ter 2% aí, né, o B2 vai ter 2% do biodiesel, é claro que vamos estudar aí a possibilidade de estar colocando mais coisas naturais para a gente, tá certo? No item B de bola, ele fala que é mais vantajoso utilizar o B2, pois possui em sua composição derivados de óleos vegetais, reduzindo a poluição atmosférica, e já é justamente o item a ser destacado. Essa é a intenção de acrescentar o biodiesel ao diesel comum, né? É diminuir a questão da poluição, acrescentar mais coisas naturais, energia renovável, tá certo? Essa é a nossa intenção. Portanto, pessoal, a opção correta é o item B de bola. Obrigada. Olá, pessoal. Vamos agora resolver uma questão que vai tratar um pouquinho do assunto de química ambiental. Vamos ao enunciado, então? Ele diz o seguinte: desde a Revolução Verde, na década de 1950, o processo tradicional de produção agrícola sofreu drásticas mudanças com a inserção de novas tecnologias, visando a produção extensiva de commodities agrícolas. Essas tecnologias envolvem, quase em sua maioria, o uso extensivo de agrotóxicos com a finalidade de controlar doenças. A utilização de agrotóxicos pode, sob o ponto de vista ambiental, ter como consequência A ou O. Item A, a queda de produtividade. Bom, pessoal, a utilização de agrotóxicos não vai aí tomar como foco a produtividade, tá certo? Porque ele fala sobre o ponto de vista ambiental, e isso então não vai ser nosso interesse. No item B fala que é o surgimento de novas pragas. Bom, os agrotóxicos, na verdade, não vão favorecer esse surgimento de novas pragas, como a gente já viu aí no texto e já sabe de conhecimentos prévios. No item C fala que é o aumento no custo de produção, e isso também não vai interesse sob o ponto de vista ambiental. No item D fala da contaminação dos recursos hídricos. Aqui já pode ser uma opção a ser destacada. Quando a gente utiliza agrotóxico, a gente tem substâncias, tá, que vão estar sendo levadas até mesmo por conta da chuva, contaminando aí, por exemplo, os lençóis freáticos, tá, e outras partes de recursos hídricos próximos. Portanto, isso é realmente uma grande preocupação sob o ponto de vista ambiental, utilizar os agrotóxicos por conta da contaminação das nossas águas, tá certo, pessoal? Então, gente, a opção correta será o item D de dado. Obrigada. Olá, tudo bem? A nossa questão de hoje vai falar sobre reações orgânicas e um tipo de reação especial, a reação química de esterificação. Olha para cá, vê o comando da questão comigo e vamos ver como é que a gente precisa raciocinar e pensar. Olha aqui. Ela fala o seguinte: os compostos químicos citados no texto é obtido a partir da reação entre duas substâncias pertencentes às funções. Se a gente voltar um pouquinho do texto, a gente pode perceber que os compostos citados são os meus ésteres, certo? Esses ésteres, pessoal, que apresentam um caráter de sabor, né, são as nossas essências, as nossas ceras. E, pessoal, falando um pouquinho de reação de esterificação, existe uma reação química onde eu tenho exatamente um derivado direto, que é esse meu éster, que é a reação que acontece entre os ácidos carboxílicos e os álcoois. Quando eu coloco cetona e éter, como diz o item A, eles não fazem derivação direta. Por quê? Só observando a reação de esterificação aqui no canto, ó. Se eu pego um ácido carboxílico, que tem esse grupamento, se eu pego aqui do lado um álcool, lembrando que hidroxila ligada a carbono saturado, de tipo sp3, essas estruturas vão liberar água, a hidroxila do meu álcool com o hidrogênio do meu ácido carboxílico, lembrando que o ácido carboxílico ele libera hidrogênios, liberação de água e junção da minha estrutura, que é o C-O-C, que é exatamente, pessoal, o grupamento funcional daquilo que a gente chama de éster. Então, de maneira bem simples e direta, uma esterificação ela sempre vai ser formada por um ácido carboxílico e um álcool. Detalhe, esse álcool de caráter primário. No item B, ele fala para mim sobre álcool e álcool. Aqui eu não formo ésteres, eu formo éter. Então, não é o que eu quero na questão. Aldeídos e alcanos, eles não fazem ligações, já posso eliminar. Ácido carboxílico e fenol, eu estou apenas juntando dois ácidos, dois compostos de caráter ácido. Então também não vai me dar a formação do meu éster, que foi o que foi pedido.
mostrando aí para você que o gabarito correto da minha questão é o item E. Então, pessoal, tendo conhecimento da reação química de esterificação, sempre ácido carboxílico e álcool. A alternativa correta é o item E. Olá, tudo bem? A nossa questão hoje vai falar sobre gases, pressão, temperatura, tudo que envolve esse estudo de gases. Então dá uma olhadinha comigo e vê o que pede a questão. Olha aqui. Ela fala assim, ó, para que a pressão final seja de valor igual ao expresso no texto, a temperatura do sistema foi modificada para. Então, segue comigo e analisa os dados que eu tenho. Ele fala que a temperatura inicial é de 250 Kelvin. Lembrando que com gás, sempre temperatura em Kelvin. Já é um ponto positivo. A gente não vai precisar modificar. Ele fala que a temperatura do sistema foi modificada e a pressão final passou a ser igual a 3/5 da pressão inicial. Ok, são os dados que eu tenho no meu sistema. E um detalhe, ele fala que a mudança de volume é desprezível, ou seja, posso falar que o meu sistema se trata nada mais, nada menos do que uma relação isocórica ou isovolumétrica, onde o meu volume ele é constante. Então, trabalhando a nossa relação, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que P1 sobre T1 vai ser igual a P2 sobre T2. Uma vez que o sistema é isocórico, eu cancelei os meus volumes. Então, o P1 é a minha pressão inicial, o T1, temperatura inicial, P2, pressão final e T2, temperatura final. Então, fazendo os nossos ajustes, eu não vou mexer em P1, porque eu não tenho o valor dele, deixo P1. Dividido. A temperatura 1, ele fala que é de 250 kelvins. Ok. Ele falou para mim na questão que P2 é 3/5 do valor de P1. Isso que ele disse para mim. E a temperatura é o que ele pede. Agora ficou tranquilo para a gente. Eu posso cancelar pressão com pressão, lembrando aí da regra do quadrado, permite cancelamento. E agora a gente vai para a nossa matemática. Faz aqui o meio pelos extremos. Traz aqui para cima, para a gente organizar direitinho. Então, T2 vai ser exatamente 250 vezes 3/5. Resolvendo a matemática, a nossa temperatura 2 vai ser igual a 150 kelvins. Observa que a gente teve aí um abaixamento, né, na temperatura, mas isso mostra que o gabarito correto da nossa questão é exatamente o nosso item B. Então, analisando comigo essa questão de gases, essa questão de equação e lei geral, o gabarito correto da nossa questão é o item B. Olá, tudo bem? A nossa questão hoje vai falar sobre eletrólise, voltado aí com constante de Faraday, processo de ionização, esse trabalho todo que a gente envolve também com a estequiometria. Então acompanha comigo e vê o que a questão vai pedir. Olha aí o comando. A questão fala assim: se uma corrente de 40 amperes for aplicada no circuito anterior, que a gente já vai trabalhar em cima dele, por 1 hora, a massa de ferro em gramas produzida será mais próxima de... Olha aí, ó. O sistema, ele fala aqui que está usando aqui, ó, o nosso cloreto de ferro 3. É o trabalho, a minha célula eletrolítica. E nessa célula, pessoal, ele fala para mim que eu tenho uma constante de Faraday de 96.000 coulombs, não 96.500, ele pediu para adotar isso, e diz que a massa do ferro é a massa de 56 gramas por mol. Então, qual é a análise que eu vou fazer aqui de imediato? Para a gente ganhar tempo, faz exatamente a separação desse meu cloreto de ferro 3. Como é que vai ser o processo de ionização? Eu vou pegar o meu cloreto, FeCl3, vou fazer essa ionização, na verdade, essa separação, dissociação iônica, formação de Fe3+, mais 3Cl-. Fiz a minha separação. Professor, como é que eu sei, professor, que é 3+? É porque ele fala que o ferro é ferro 3. Isso é o valor de inox. Então, se você perceber, o ferro sofre o processo de redução, que é o processo que acontece no meu cátodo. Consequentemente, o Fe
3+. Ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que ganhar 3 elétrons, porque é um processo de redução, certo? Que vai formar o Fe. Mas, professor, por que você fez isso? Porque a parte mais importante da minha questão é a quantidade de elétrons, porque é a relação que eu vou fazer com minha constante de Faraday. Então, pode perceber que eu tenho 3 mols de elétrons. Com isso, eu já ganho parte da minha questão. Deixa essa reação guardada e vamos trabalhar aqui um pouquinho. O que acontece? Eu preciso saber quanto equivale a carga do meu sistema. Lembra o nosso kit? Vamos descobrir essa carga. Eu sei que Q vai ser igual. A amperagem que ele me deu na questão foi uma amperagem de 40 amperes. O meu tempo, ele fala que foi um tempo de 1 hora, mas aqui a gente sabe que o trabalho é feito em segundos. Então, 1 hora, 3.600 segundos. O que vai me dar uma quantidade de exatamente igual a 144.000, pessoal. É isso, 144.000 coulombs. Isso aqui é a carga envolvida nessa célula eletrolítica, que é exatamente o valor que eu vou trabalhar para descobrir a massa em relação a essa quantidade de elétrons. Então, vamos ganhar espaço, vamos para cá, traz a reação mais uma vez, Fe 3+, mais 3 elétrons, que vai formar o nosso Fe, o processo de redução. Então, eu sei que eu tenho 3 mols de elétrons. Se 1 mol equivale a 96.000, então 3 mols equivale a 3 vezes 96.000 coulombs, que está diretamente. A massa do ferro, ele falou lá anteriormente, que é uma massa de 56 gramas por mol. Como eu tenho apenas aí 1 mol de ferro, 56 gramas. Só que a quantidade de carga de energia em coulomb que eu tenho no sistema é de 144.000 coulombs, que vai estar diretamente para o X. Então, resolvendo a nossa regra de 3, o meu X vai ser igual a 2,8 vezes 10, o quê? O que eu quero? Grama. De quem, professor? Do nosso ferro. E através desses cálculos, mostra para mim que o gabarito correto é o item C. Então, analisando toda essa questão da eletrólise, trabalhando e encontrando elétrons e determinando quantidade de calor juntamente com Faraday e, detalhe, processo estequiométrico, a questão tem gabarito correto como item C.